uma representação contra o senador, hoje senador Flávio Bolsonaro. A respeito do andamento desse caso, a gente vai conversar agora com o senador Jaime Campos. Ele é presidente do Conselho de Ética do Senado. Senador, muitíssimo obrigada pela participação aqui no CNN 360. Gostaria de saber se o senhor me ouve bem. Ouço muito bem. Perfeito, então vamos começar aqui a conversar. Bom, os trabalhos do Conselho, há sempre uma pressão para entender um pouco quando é que o Conselho vai retomar suas atividades. Está marcado para o dia 15 de julho, certo? Com esses novos elementos, com o avanço dessa investigação pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o senhor vê chance para que essa representação dos partidos de oposição contra Flávio Bolsonaro avance? Bem, boa tarde a todos. Prazer muito grande, respondendo a sua pergunta de forma bastante prática. Na verdade, essa representação contra o senador Flávio Bolsonaro aconteceu alguns meses atrás. Entretanto, na medida que nós recebemos essa denúncia, num prazo de 24 horas, nós a encaminhamos para a Advocacia Geral do Estado para fazer análise jurídica. Após isso, lamentavelmente, nós vivemos, nesse momento da pandemia do coronavírus, foi suspenso todos os trabalhos de forma presencial, hoje votando apenas de forma remota. Por isso houve, de fato, um atraso na medida em que o próprio Senado Federal priorizou, naturalmente, os projetos de lei, as PEC e, sobretudo, também as medidas provisórias em relação à pandemia do coronavírus. E, na verdade, além da primeira representação, teve depois um adendo feito pelos próprios partidos PSOL, PT e Rede, levando em consideração a outra denúncia do suplente do senador Flávio, que é o Marinho, o nome do cidadão do Rio de Janeiro. Paulo Marinho. E com isso vai ter que fazer o quê? Um adendo para a outra primeira representação, para que, de fato, a assessoria jurídica, ou seja, a Advocacia Geral do Senado, possa manifestar em relação a essas representações contra o senador Flávio Bolsonaro. Eu quero acrescentar aqui que nós temos uns prazos regimental, não só através do regimento, mas, sobretudo, também a questão da Constituição Federal do Brasil. Feito isso aí, eu quero falar aqui que, após um contato que eu mantive ontem com o doutor Fernando, advogado-geral do Senado Federal, ele me disse que estava acabando de fazer um relatório entre o primeiro e o segundo representação contra o Flávio, para fazer apenas um relatório para devolver para o presidente do Conselho de Ética para as devidas providências. E nós já estamos aguardando, naturalmente, essa manifestação, mas com essa restrição, com a própria decisão da mesa diretora do Senado, ali tem a resolução número 7, que diz o seguinte, que só poder ir de forma presencial, naturalmente após a mesa diretora entender que tem que ser revogado essa sua decisão. No aguardo, esperando, naturalmente, dos trabalhos, que a informação que eu tenho, que vai ser lá por volta do dia 15 de julho, com certeza nós vamos dar prosseguimento, naturalmente, nessa representação que foi feita por esses partidos em relação ao senador Flávio Bolsonaro. Agora, é claro que a gente não tem acesso a tudo ainda, não é, senador? Mas de que forma o senhor recebeu todas as informações coletadas ontem, especialmente essa de que o Queiroz, que não era foragido, mas era chamado há muito tempo para prestar depoimento no Ministério Público, para o Ministério Público, estava escondido no sítio do advogado do senador Flávio Queiroz. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Foi surpreendente para o senhor? Não sei se o senhor chegou a conversar, mesmo que informalmente, com algum outro componente do Conselho de Ética do Senado? Bem, primeiro que, para mim fazer um então de juízo em relação à sua indagação, o presidente do Conselho de Ética talvez não seria muito oportuno. Portanto, eu acho que isso é um assunto que está na mão da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Evidentemente, as devidas providências terão que ser tomadas. Talvez não seja uma coisa comum, normal. Agora, quem vai falar é a Justiça Carioca. Por outro lado, o que eu posso afirmar aos senhores e ao telespectador desse grande, gigante canal da televisão, é de que as devidas providências serão dadas, evidentemente sempre respeitando, como diz, volto a repetir, ao contraditório, que certamente é constitucional, dando uma ampla defesa ao representado, que é o senador Flávio Bolsonaro, e eu quero deixar muito bem claro e esclarecido, que nada vai ficar debaixo do tapete.
O senador Jaime Campos, com certeza, durante a sua trajetória política, que tem 6 mandatos, 3 mandatos de prefeito, 1 de governador e 2 vezes senador da República pelo meu estado, também representar o meu querido Mato Grosso, com certeza soldada de forma irresponsável. Muito pelo contrário, sempre respeitando o regimento interno do Conselho, como também a própria Constituição Federal, que é minha obrigação. Tenho autoridade, capacidade. E bom que se esclareça, mesmo após, naturalmente, a Advocacia Geral do Senado cabe, compete e tem, com certeza, recursos e instrumentos legais para que o presidente aceite ou não aceite também. Eu posso também entender que os argumentos usados pela Advocacia Geral não é o suficiente, naturalmente, eu posso emitir outro parecer com a minha assessoria jurídica. Portanto, após tudo isso acontecer, se nós tivermos achamos que a admissibilidade dele tem que ser aceita, nós vamos, com certeza, buscar mais provas, mais elementos e, acima de tudo, após isso, como manda o regimento, nós teremos que convocar o Conselho de Ética, dar 9 dias de prazo para o senador Flávio Bolsonaro possa fazer também a sua defesa. Após isso, nós, nesse interregra, já vamos escolher, com certeza, um relator que será escolhido de forma democrática, não de forma pessoal. A minha tese que eu tenho são 15 membros do Conselho de Ética. Como presidente, eu não voto, só em caso de empate. Aí, escolheremos um através de sorteio para designar, eventualmente, para ser o relator da matéria, para que o cidadão Flávio Bolsonaro, o senador Flávio, possa fazer a sua defesa. Claro, natural, tudo cumprindo aquilo que literalmente está estabelecido, não só no regimento interno, mas sobretudo na própria Constituição Federal. Perfeito, senador. Eu vou pedir licença muito rápida para o senhor para que eu possa trazer uma informação agora urgente, informação que você acompanha aqui em primeira mão na CNN. O Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, decidiu renovar, a pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, a ordem de prisão da militante extremista bolsonarista conhecida como Sarah Winter e dos outros 5 alvos de mandados de prisão naquela operação do início da semana. Então, informação urgente que acaba de chegar, nós demos uma pausa na entrevista com o senador para passar aqui para vocês em primeira mão o ministro Alexandre de Moraes, relator dessa investigação que apura o financiamento, inclusive com dinheiro público, como a gente disse aqui anteontem, a atos antidemocráticos, acabou de renovar por mais 5 dias, a pedido da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, os mandados de prisão da militante extremista conhecida como Sarah Winter e dos outros 5 alvos de mandado de prisão nessa investigação. Em instantes a gente traz mais detalhes, fica aí registrado, portanto, informação urgente aqui da CNN. Acabei de apurar, já repasso a vocês. A gente volta agora a conversar com o senador Jaime Campos. Senador, obrigada pela compreensão. Aqui no 360 é assim, a gente vai apurando e trazendo a informação. É um jornal bastante vivo, agradeço a sua boa vontade. Senador, uma questão que se coloca muito é se o Senado poderia processar no Conselho de Ética Flávio Bolsonaro a respeito de atos que ele teria cometido, se fosse comprovada a denúncia do Ministério Público, aceita pela Justiça e houver condenação, enfim, se ele poderia responder no Senado a respeito de atos que teria cometido quando deputado estadual. A essa dúvida, como é que o senhor responde? Bem, na verdade é o seguinte, tudo isso eu não posso emitir uma opinião de forma clara nesse exato momento por ser presidente do Conselho. Entretanto, eu estou aguardando, naturalmente, o parecer da advocacia. Diante de que, quando eles me apresentarem, imagino que na próxima semana que vem, já vão me devolver para mim, nós vamos analisar. Agora, quanto ao aspecto legal, juridicamente falando, tudo isso vai ser feito de forma criteriosa. Se de fato o crime, se ele cometeu ou não cometeu, não sei, foi cometido antes desse senador, como deputado estadual, isso nós temos que ver. Como que a legislação, como a lei, como que fala o Código Penal Brasileiro, etc, etc. Tudo isso vai ser feito, naturalmente, dentro da lei, através de uma bela
um belo parecer jurídico, não só do Senado, como também da minha própria assessoria jurídica, lá do meu gabinete, temos pessoas competentes, à altura de, naturalmente, desenvolver um belo trabalho nesse sentido. Aí eu vou emitir um juízo de valor em relação a essas acusações que recai contra o senador Flávio Bolsonaro. Seja em relação à rachadinha, seja em relação fake news, seja em relação negócio de capitão fulano e tal, lá e etc. Tudo isso, né, eu vou também, de forma muito transparente, levar para o Conselho para que todos os demais 14 membros daquele Conselho também possam opinar, independente que eu acho que não seria ter uma decisão monocraticamente minha, que eu sou contra, literalmente, que muitas vezes uma pessoa por si só define em nome de 10, de 15. Então, em últimas hipóteses, depois de analisarmos, se permite, através do nosso regimento interno, para o Conselho, para que os 15 membros, tanto eu como os demais 14, possa também fazer, naturalmente, emitir a sua opinião, fazer um valor de juízo, como poderá caminhar, naturalmente, essas duas representações que eu tenho conhecimento. A primeira, e após isso aí, a segunda, que foi feito esse adendo, naturalmente, nessa primeira representação, que nós estamos aguardando o relatório final dessas duas representações que foram feitas contra o senador Flávio Bolsonaro. Nós temos que ter muita tranquilidade. Nós não podemos, em hipótese alguma, emitir nenhuma opinião, até pelo cargo que exerce de presidente daquele conselho, não seria, com certeza, o ideal nós fazermos qualquer emissão de valor. Caso contrário, talvez a nossa presidência não teria a validade suficiente. Para deixar bem claro, eu sou um senador da República independente, tenho 6 mandatos, fui para defender os interesses do povo brasileiro lá no Congresso Nacional, e aquele que for justo, não tenha dúvida alguma, literalmente será cumprido dentro da forma da lei, dando ampla defesa, fazendo com que cumprimos o regimento interno e, acima de tudo, a nossa Constituição Federal. Em relação, naturalmente, qual vai ser o encaminhamento, só após nós recebemos da Advocacia Geral do Senado a questão do parecer jurídico que vem. Perfeito. Ok. Obrigado, senador. Nós conversamos aqui na CNN com o presidente do Conselho de Ética do Senado, o senador Jaime Campos, sobre o caso Flávio Bolsonaro. Vamos aos Estados Unidos agora, Dani?